Eu tenho uma certeza em relação a esse grupo de trabalho, deputado Agostinho. Ninguém vai gostar do relatório. Nem eu. Após semanas de audiências e consultas públicas, foi divulgada a versão final do projeto de lei da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que pode ser votada a qualquer momento no plenário da Câmara dos Deputados. Especialistas que participaram das audiências ficaram muito surpresos com o texto, que ignorou sem qualquer justificativa alertas e soluções para as diversas fragilidades técnicas e jurídicas do PL. Diferentemente da reforma da Previdência que mobilizou toda a sociedade brasileira sobre o tema, a reforma do licenciamento ambiental, que também afeta o futuro de todos nós, está sendo acompanhado por uma parcela restrita da sociedade que está atenta ao tema. Grande parte da população brasileira vai ter muita dificuldade para opinar sobre o assunto sem recorrer aos simplismos que têm sido repetidos aí nas redes sociais, como por exemplo a recente fala do deputado Kim Kataguiri de que licenciamento ambiental não tem nada a ver com desmatamento e índios. Para entender melhor a controvérsia desse importante projeto de lei, eu tenho o prazer de conversar hoje com o deputado federal Rodrigo Agostinho. Rodrigo Agostinho é formado em Direito e tem mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Ele começou sua carreira política muito cedo no município de Bauru, onde foi vereador por 2 mandatos e secretário de Meio Ambiente. Com apenas 30 anos foi eleito prefeito do município e depois reeleito. Nas últimas eleições de 2018, Rodrigo foi eleito com mais de 100 mil votos como deputado federal. Rodrigo é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, é integrante da Frente Parlamentar Ambientalista e um dos membros do grupo de trabalho que Rodrigo Maia criou para aprimorar o projeto de lei da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Rodrigo, eu queria inicialmente saber a sua percepção sobre o grupo de trabalho que divulgou o seu relatório recentemente. Como é que você recebeu essa 4ª versão do grupo de trabalho? Bem, vamos apenas fazer uma introdução rápida, que eu acho que é importante. O presidente da Câmara dos Deputados começou uma discussão a respeito do tema. Esse projeto tramita em regime de urgência, então ele pode ser votado a qualquer momento. Foi nomeado um relator que a gente chama de relator de corredor, porque não necessariamente é o relator que vai acompanhar até o final a tramitação. Foi dado a relatoria para um deputado com pouca ou nenhuma experiência na área, que é o deputado Kim Kataguiri. Ele não tem um histórico da área, de ter atuado na área ambiental ou numa área onde se fazia necessário entender um pouco melhor sobre essas questões. O próprio deputado reconheceu isso, né, Rodrigo? No canal do YouTube do Kim. Me foi dada essa matéria e nós iniciamos o trabalho aqui no grupo de trabalho. Eu não sabia nada sobre licenciamento ambiental. Ainda não sei, deputado Agostinho, mas agora eu conheço quem sabe. Ele, de certa forma, obviamente que a gente gostaria que fosse alguém que entendesse da área. Tem poucos deputados aqui que têm atuação na área ambiental. O presidente da Câmara achou que se desse para um ambientalista ia ficar enviesada a discussão. Acabou dando para um deputado mais neutro, enfim. Mas é um deputado muito jovem, com pouca experiência no parlamento e com uma visão bem liberal das coisas. Então, assim, nós ficamos muito preocupados, procuramos o deputado, sugerimos que ele ouvisse a sociedade civil, os órgãos ambientais municipais e estaduais e daqui do Distrito Federal, que ele pudesse entender. Foram selecionados 10 temas prioritários, foram feitas as audiências públicas. Ao longo do tempo, o texto foi sendo modificado, e com essas modificações a gente passou a entender o que se pretendia com o projeto. Na última versão, que a gente chama de versão número 3, o texto estava com uma certa razoabilidade, tinha alguns pontos complicados, mas de uma maneira geral o texto estava bem razoável. E aí, para nossa surpresa geral, essa semana ele apresenta um novo texto. Esse texto é chamado de versão 4, e é uma versão que assustou todo mundo, porque grande parte daquilo que estava pactuado, daquilo que foi colocado nas audiências públicas, e que ele mesmo estava tendo esse entendimento, tudo isso foi jogado fora.
e o texto está um texto bem complicado e assustou a todos, e, enfim. E na mesma semana onde se aprova uma medida provisória, criando o licenciamento automático por decurso de prazo e criando também limitações às compensações ambientais, às mitigações de impacto ambiental. O texto está bem confuso, então em alguns momentos dá para entender que é só para baixo impacto, em outros momentos não, que se aplica para todos. Não dá para falar em baixo impacto com compensação ambiental, então está bem difícil de entender a medida provisória. E agora eu acho que o projeto de lei vai ter que tratar desses assuntos que estão na medida provisória convertida, porque ficou muito mal o texto também da medida provisória. Então nós estamos com um imbróglio aí enorme. A todo momento nós estamos reunindo a sociedade civil, membros do Ministério Público, para poder discutir essas questões. Eu separei aqui uma lista de alguns problemas e que ao longo agora da nossa entrevista eu posso estar apresentando. Nós vamos entrar a fundo nos pontos mais críticos do PL. Eu só queria, se possível, Rodrigo, que você esclarecesse uma coisa para a gente que está acompanhando de perto. De perto eu falo de longe, porém com muito cuidado, tudo que está acontecendo aí, que é essa surpresa que vocês tiveram, porque você é do grupo de trabalho, se não me engano são 12 membros, a maioria da Frente Parlamentar da Agropecuária, mas alguns membros mais claramente com uma preocupação para a agenda ambiental como você. E você não participou então da decisão para a liberação da quarta versão? Não passou pelo grupo de trabalho? Por que vocês ficaram surpreendidos? Porque, na verdade, o grupo de trabalho nunca sentou para trabalhar o texto. Tudo está sendo feito pelo próprio relator, com o apoio da equipe técnica aqui da Câmara. Para nossa surpresa, nessa última versão, provavelmente nós tivemos a participação de pessoas ligadas ao agronegócio e pessoas ligadas também ao setor de infraestrutura, que ajudaram a escrever esse último texto. Então, o grupo de trabalho, apesar de ter 12 membros, apenas 4 participaram ativamente das audiências públicas. Então, assim, para nós realmente foi uma surpresa. Ele nunca dividiu a tarefa de elaboração desse texto com os demais membros do grupo de trabalho. A gente até entende que ele que é o relator, enfim, o texto é dele mesmo, mas é importante em algo que mexe tanto com a vida das pessoas, com a qualidade ambiental, que haja um controle social, uma participação durante a elaboração desse texto. Agora, a questão metodológica eu achei que é algo muito sério. Por quê? Porque todo mundo estava entendendo que o texto iria caminhar numa direção, toda a academia esteve aqui presente, as audiências públicas foram muito enriquecedoras, eu mesmo cheguei a elogiar o andamento do trabalho, só que no final das coisas, ele não ouviu a voz das pessoas que participaram das audiências públicas e acabou ouvindo apenas setores interessados em fragilizar o licenciamento. Eu, particularmente, acho que nós vamos ter um problema muito sério, que é o agravamento da insegurança jurídica. Esse foi um alerta feito por... você está falando agora, Rodrigo, mas essa semana, após a divulgação da quarta versão pelo deputado Kim, dezenas de organizações da sociedade civil, dezenas de cientistas colocaram sua voz aí nas redes sociais, em veículos de mídia, né? Muito preocupados com essa versão, e tivemos uma reportagem muito crítica do Jornal Nacional sobre esse desfecho do grupo de trabalho. No Brasil, dezenas de organizações de defesa do meio ambiente criticaram o projeto de lei sobre licenciamento ambiental que está na Câmara dos Deputados. As organizações afirmaram que o relator, deputado Kim Kataguiri, do DEM, tornou o licenciamento uma exceção. Né? Corroborando essa percepção aí de organizações da sociedade civil e de cientistas que temos um problema. Qual que é, para você, Rodrigo, os principais problemas, assim, os pontos mais críticos que essa quarta versão precisa sanar com urgência? Primeiro, logo no começo, é a retirada nas avaliações de impacto
da avaliação relacionada aos impactos indiretos das atividades, empreendimentos, enfim. Isso foi e voltou nas versões, né? Isso esteve no texto, depois saiu e voltou nessa quarta versão. Eu acho assim, não dá para imaginar que o impacto de uma obra se resume exclusivamente no seu canteiro de obras, né? Ou, por exemplo, na área do reservatório de uma hidrelétrica ou algo desse tipo. O impacto, ele transcende essa área de influência direta, né? Nós temos duas situações. Uma são os impactos indiretos. Então, por exemplo, dependendo do empreendimento, você atrai gente. Dependendo do empreendimento, como, por exemplo, uma rodovia na Amazônia, você incentiva o desmatamento. Então, você tem situações que precisam estar presentes na análise do impacto ambiental até para poder ser mitigado, né? Então, você tem, por exemplo, um desmatamento para uma estrada. Um dos impactos indiretos da abertura de uma estrada é o atropelamento dos animais. Então, você deixar de lado essa avaliação dos impactos indiretos é muito ruim. Agora, ao longo das audiências foi falado reiteradamente. E por que então mantiveram isso na quarta versão? Essa é uma questão crítica óbvia para quem é especialista, né? Eu não chamaria isso de uma interpretação equivocada. Isso é um erro para quem é técnico da área. Isso é um erro. A gente ficou muito impressionado com a manutenção desse erro no texto. O que aconteceu? Enfim, eu não posso dizer em relação à interpretação dele, mas isso é um grande equívoco. E a gente tem hoje no mundo, inclusive, uma transcendência disso, né? Não apenas a área de influência direta, a área de influência indireta, mas também as áreas possíveis de serem atingidas numa situação de uma avaliação de risco. O licenciamento no Brasil ainda é muito ruim para avaliar risco, né? Então, a gente viu agora, por exemplo, na questão lá de Brumadinho, tinha todo um risco de uma área inteira ser destruída com a barragem e que não necessariamente era uma área de influência direta ou indireta do empreendimento. Nós tivemos, no caso de Mariana, a destruição de toda a bacia hidrográfica do Rio Doce. Em Brumadinho, a gente colocou em risco a bacia hidrográfica inteira do Rio São Francisco. Então, essa avaliação de risco, às vezes, transcende a área de influência indireta. Agora, tirar esse tipo de análise a gente achou bem complicado. Outros pontos. Análise relacionada aos órgãos relacionados à saúde, que é a questão do artigo 40, inciso 5. Então, a avaliação na área da saúde foi retirada e aí, notadamente, em situações de... Algumas obras podem induzir a situação de epidemias, como o enchimento de reservatórios. Outras situações, por exemplo, uma avaliação de impacto relacionado à questão agro, e a aplicação, por exemplo, de um determinado defensivo agrícola, essa avaliação tem que levar em consideração questões relacionadas à saúde humana. E isso, deputado, você está falando da importância da participação dessas instituições, mas não está ainda nem falando da questão da vinculação, né? Da decisão. Isso saiu do texto, simplesmente suprimiram do texto, então me parece que o órgão ambiental, se não está no texto... Existe um problema muito sério no Brasil, que o servidor público ele só vai olhar o seguinte: está no texto, faz, se não está no texto, não faz. Então, a lei acaba virando uma cartilha, um checklist, e para nós a retirada da saúde foi complicado. Foi retirado as menções, o artigo 39 foi suprimido, que fazia menção à consulta prevista na Convenção da OIT, na 169, em respeito à consulta a povos indígenas, povos tradicionais, foi suprimido. Foi suprimido do texto, não quer dizer que não vai ser necessária a consulta, mas, por outro lado, em outros itens do texto, ele diz claro que pareceres da FUNAI, da Fundação Palmares, no que diz respeito a terras quilombolas, a manifestações do IFAM, por exemplo, relacionadas a patrimônio arqueológico, histórico, arquitetônico, avaliações relacionadas às outorgas de água, às licenças de uso e ocupação do solo dos municípios, tudo isso não vai ser mais condição para que o licenciamento ocorra. Então, a gente está bem preocupado porque nós corremos o risco de agravar alguns problemas sem a consulta desses órgãos. A consulta é demorada, a gente entende que o licenciamento, obviamente, tem que melhorar, tem que ser mais rápido, mais eficiente, mais transparente, com mais controle social,
mas não dá para prescindir da análise desses órgãos. A análise desses órgãos tem melhorado os licenciamentos ambientais no país, né? Pois é, agora, Rodrigo, se me permite esclarecer para quem está nos ouvindo, a grande parte da morosidade do licenciamento está relacionada à capacidade desses órgãos que a gente chama de órgãos intervenientes opinarem a tempo dos prazos legais, né? E a solução que o PL tem dado, não só nessa última versão, isso parece que é um ponto, eu não sei se é um consenso do GT, mas que está nas suas diversas versões, é que hoje essa opinião desses órgãos intervenientes ela é vinculante ao processo decisório. Ou seja, a licença não sai caso esses órgãos intervenientes não opinem. E o que o PL está propondo é que a opinião seja dada, porém ela não seja necessária para a emissão da licença. Então seria desvalorizar a importância dessa opinião na decisão. Não é isso que o PL está propondo, e parece que não é nessa versão? Você acha que isso é um ponto consensual no GT, ou há ainda oportunidade de repensar essa maneira de lidar com os órgãos intervenientes? Não, é apenas esclarecer que, na verdade, o GT não tem opinião nenhuma. Na verdade, como o texto não é do GT, não é algo que... Perfeito, Isso foi debatido em várias audiências públicas, em vários momentos. Eu até entendo que parte dessa documentação, dessas certidões, desses documentos são realmente tem um efeito meramente declaratório, em outros não, em outros é feita uma análise, né? Por exemplo, uma certidão de uso do solo de um município ou uma outorga é declaratório, tem água ou não tem água, né? Pode naquele local ou não pode naquele local. Mas, por outro lado, tem outras situações de análise técnica onde é feita uma avaliação também, né? Isso é muito importante que seja feito, e seja feito de uma forma muito cuidadosa. Os órgãos ambientais precisam ter um aparelhamento adequado, os estudos ambientais no Brasil precisam melhorar em muito a sua qualidade, tem muito estudo sendo feito de qualquer jeito e sem a qualidade devida, enfim. Tem uma outra questão polêmica, que é a questão das isenções, que ela tem sido polêmica, há 15 anos, essa é uma questão polêmica. De maneira geral, aparenta haver uma tentativa legislativa de isentar atividades agro-silvopastoris do licenciamento ambiental, e a última versão, e a penúltima, se eu não me engano também, inova, assim, eu vou falar inova entre aspas, Rodrigo, porque fez uma coisa que para nós técnicos soa muito estranho, que é equiparar o cadastro ambiental rural a licenciamento ambiental. E mais grave ainda, para a gente que é técnico, fala que mesmo quando o cadastro ambiental rural não tiver sido validado, ele teria efeito de licença. Nós apontamos isso formalmente, mandamos nossas avaliações técnicas para a Câmara dos Deputados, mas isso está persistindo no texto. O que está acontecendo, Rodrigo? Explica para a gente aí. O que é que o texto faz, né? Dois setores, nós estamos falando de uma lei geral, então ela não deveria tratar especificamente de nenhuma atividade de maneira específica, mas por insistência do setor de infraestrutura, ela está dispensando a licença para um complexo de atividades relacionadas à infraestrutura. O texto é um texto que não é muito claro para saber até onde dá e não dá para utilizar aquele texto. E para setor e para o agro. O agro no Brasil, na maior parte dos estados, não se exige licença ambiental para o agro. É importante a gente fazer esse reconhecimento. Depende do porte do potencial poluidor. Então, o agro também, assim, na maioria dos estados, ele é passível sim, dependendo do porte do potencial poluidor. O que aconteceu no PL que surpreendeu todo mundo é que, independentemente do porte do potencial poluidor, o texto, como ficou escrito, sugere que qualquer atividade teria... Sim, não, mas né? Eu ia chegar nisso. Tá. Eu ia chegar nisso. Eu não vejo problema, assim, qual é o impacto de alguém criar algumas poucas galinhas num quintal, né?
Agora, você montar uma granja para 2 milhões de frangos na beira do Rio Araguaia é bem diferente. Né? Você tem, em algumas situações, vou dar um exemplo, a pecuária em muitas regiões que era 100% extensiva, em muitos lugares ela está virando intensiva. A hora que você tem uma coisa é você ter 5, 6 cabeças de gado num hectare, outra coisa é você botar 300, 400 cabeças de gado num hectare. Então, assim, obviamente que você tem mudanças, e essas mudanças são significativas do ponto de vista de impacto. Fazer agricultura, por exemplo, em uma área de mananciais, de abastecimento de água. Então, obviamente que naquela área, o licenciamento é muito desejável que aconteça para se avaliar, inclusive, quais são os agrotóxicos que podem ou não ser utilizados naquela área, né, sob o risco de contaminar a água de uma cidade. Então, assim, são pontos como esse que a gente considera. Então, assim, eu particularmente defendo o licenciamento do agro, não necessariamente para tudo, nós estamos falando de 6 milhões de produtores no Brasil. Não acho que só, tipo assim, vamos isentar o pequeno. Dependendo da situação, o pequeno também pode ter um impacto, né, dependendo da localização. Vamos supor, agricultura numa área de entorno de uma área de reprodução de espécies migratórias. Agora, por que não tratar com o instrumento do licenciamento? Porque fazer a equivalência do CAR como um instrumento autolicenciado, essa transformação do CAR em licenciamento, é isso que surpreendeu muita gente da área técnica. Da onde veio essa ideia? Eu acho que provavelmente saiu da cabeça do relator ou de alguém ligado ao agro como uma tentativa de conciliação. O problema é que está de um jeito que você equiparar cadastro com licença são instrumentos bem diferentes. Então, assim, para nós é bem complicado. Eu gostaria que o texto não tratasse disso. Agora, Rodrigo, se me permite, você falou uma coisa muito importante aí, que é o caráter de lei geral. Porque há uma esquizofrenia no PL que ora ele tem cara de lei geral, ora ele tem cara de regulamento. Às vezes ele parece uma resolução CONAMA, às vezes ele parece uma lei. E isso acaba explicitando os lobbies desses grupos de interesse. Você destacou aí muito bem o lobby da Frente Parlamentar da Agropecuária e do setor executivo de infraestrutura. Uma solução para isso seria deixar que essas especificidades em relação ao que deve ser licenciado e o que deve ser isento seja definido posteriormente nas listas a serem feitas aí pelos conselhos. Uma versão do PL, foi uma sugestão inclusive nossa, uma das versões do PL saiu dando competência aos conselhos normativos e deliberativos. Eu estou falando aqui, por exemplo, do CONAMA no nível federal, do conselhos estaduais de meio ambiente, dos conselhos municipais. Ou seja, dá competência a esses conselhos para elaborar essa lista. Mas na quarta versão do PL nós fomos também surpreendidos com a retirada disso e dando uma competência vaga e generalizada para entes federativos, o que abriria uma brecha para arbitrariedade em relação a essas listas. Você concorda com a nossa avaliação de que isso é perigoso ou você não vê um problema nessa questão da competência para a elaboração dessas listas? Algo que é muito importante no processo de licenciamento no Brasil é que ele sempre foi feito com controle social. Então, os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional sempre debateram a regulamentação do processo de licenciamento no país. E você deixar essas tipologias para um decreto, como está nessa última versão, então é um decreto do prefeito, do governador ou do presidente que vão definir o que vai ser licenciado e o que não vai ser licenciado. Então, acho isso muito ruim, é um grande equívoco, é algo que pode incentivar, inclusive, corrupção, e isso é algo extremamente perigoso, né? Então, essas tipologias têm que ser definidas com controle social. Eu acho que cada cidade tem as suas características, e aí faz muito sentido, às vezes, licenciar uma atividade, não licenciar outra. Rodrigo, vamos já descer na ladeira aqui da entrevista. O PL, ele também, nós estamos criticando aqui alguns dos pontos críticos, mas nós temos que ser justos também, que ele faz aberturas para coisas promissoras, que nós achamos que merece estar no PL e merece ser desenvolvido em futuros regulamentos e políticas públicas. Uma das coisas é a avaliação ambiental estratégica.
as avaliações ambientais estratégicas, que elas acontecem no Brasil de forma voluntária, não sistemática e esporádica. Nós devemos ter tido, toda a história do Brasil, cerca de 50, dessa ordem, algumas dezenas de avaliações ambientais estratégicas, enquanto nós temos dezenas de milhares de licenciamentos ambientais de projetos anualmente. Porém, o PL ele ficou simplesmente mencionando a avaliação ambiental estratégica e acabaram explicitando, foi uma recomendação nossa também, que a gente falou que, olha, o PL não fala nem se é obrigatório, nem se é facultativo, mas acabou formalizando que seria uma avaliação ambiental estratégica facultativa, mas sem qualquer regra de processo, sem qualquer critério para execução. Você não vê uma possibilidade de, finalmente, tratar isso na lei, dar mais diretrizes e critérios para o processo de avaliação ambiental estratégica, porque na forma como está, o nosso medo é que vai manter o status quo, ou seja, eventualmente, esporadicamente, nós vamos ver algumas avaliações ambientais estratégicas que não afetam as tomadas de decisões sobre nossas políticas, planos e programas. O que você acha dessa possibilidade de tratar isso no PL? Você acha que ainda dá tempo ou não? Como eu tenho dito, é uma lei geral, né? Então, tem coisas que você pode tratar depois numa regulamentação. Não vejo problema nenhum. Acho que no Brasil as pessoas acabam se esquecendo que quando você estabelece uma política pública para uma determinada área, região, você tem um cardápio de opções ali, né? Então, você pode trabalhar os espaços territorialmente protegidos, pode trabalhar através de zoneamento. Para a atividade, você pode fazer uma avaliação ambiental estratégica. Vou dar um exemplo de algo que está acontecendo agora. Está sendo previsto para a bacia do rio Tapajós, que é um importante rio da Amazônia, 56 hidrelétricas. Não faz o mínimo sentido isso, né? Uma avaliação ambiental estratégica poderia delimitar e dizer, olha, essa região aqui da bacia hidrográfica é importante que fique sem hidrelétricas, todo o restante tudo bem, enfim, mas essa área fique sem, para que você tenha pelo menos em uma determinada área a preservação das espécies de peixes. A gente sabe que as hidrelétricas brasileiras aniquilaram populações inteiras de peixes, enfim. Então, a avaliação ambiental estratégica é algo que precisa ser implementado. A utilização do zoneamento ecológico-econômico ou de zoneamentos ambientais dentro dessa lógica, inclusive de forma a orientar os investimentos. Claro. O zoneamento pode dizer, olha, nessa região aqui, o licenciamento é mais tranquilo, nessa outra aqui é uma área mais sensível, o licenciamento será mais rigoroso. Então, a gente precisa utilizar todo esse cardápio de estratégias que tem, e eu acho que a lei é bacana de introduzir isso, mas eu acho que faltou detalhar um pouquinho melhor, acho que faltou dar um banho de loja aí no licenciamento, porque em muitas partes do texto a gente está apenas repetindo o que a legislação já diz, né? Em alguns casos está tendo uma simplificação muito perigosa, por exemplo, essa questão do CAR, essa questão, por exemplo, de LAC, né? Licença por adesão e compromisso para rodovias, isso não faz o mínimo sentido. Tirar termos de compromisso das LACs, as LACs têm que ter o compromisso, a pessoa tem que assumir responsabilidade, né? A LAU, a licença ambiental única, para médios e grandes empreendimentos, que é o que está no artigo 22, isso é um absurdo. A LAC para médio impacto, a LAC deve ser só para baixo impacto, enfim. Então, a gente está vendo um conjunto de situações aí que essa simplificação para nós é muito ruim, né? A questão de você tirar, por exemplo, a responsabilidade das instituições financeiras que fazem financiamento. O mundo inteiro tem uma preocupação com isso, as instituições financeiras são signatárias de um pacto relacionado a isso, que é o Pacto do Equador. Nós temos hoje no Brasil uma resolução do Banco Central, a resolução 4.327 de 2014, que trata da responsabilidade das instituições financeiras. Obviamente que ela não é responsável por tudo, mas ela tem responsabilidade sim, e isso precisa ser levado em conta. E agora o texto está simplesmente tirando essa responsabilidade. Então isso tudo eu acho muito perigoso e eu acredito muito que se esse projeto for levado à votação e aprovado, nós vamos acabar judicializando. Perfeito. Rodrigo, ontem nós tivemos notícia que a Frente Parlamentar Ambientalista fez uma proposta de um texto alternativo para o projeto de lei. É essa a estratégia agora que vocês têm pela frente? Você acha que tem que dar um texto alternativo ou você ainda acha que dá para consertar esse PL? A gente acredita que esse texto alternativo
pode ser uma estratégia muito boa na negociação. Obviamente que quem manda é o relator. Aqui na Câmara dos Deputados a gente tem 2 ditaduras, a dos líderes de partido, que são eles que resolvem o que vai ser votado, e o que eles resolvem é o que vai ser votado no plenário, enfim. E a ditadura dos relatores, o que o relator faz, é ele que decide. Então, a gente acredita que mostrar para ele um texto alternativo pode ser uma saída, e espero que ele aproveite parte desse material, desse estudo que nós fizemos. Está sendo assinado pelos deputados da Frente Parlamentar, eu, o deputado Nilton Tato e a deputada Talíria Petroni estão assinando esse texto, e esse texto já foi entregue para o relator, e a gente espera que seja levado em consideração. E qual que é o seu feeling em relação à votação no plenário do PL? O deputado aqui tem dito que esse texto seria votado ainda em agosto. O que você acha? Você acha que tem um ambiente político favorável para já votar nesse mês, ou nós estamos aí caminhando para mais um período de discussão e de tentativa de achar consensos sobre o texto? Eu espero que a gente encontre consenso. Se o texto for tranquilo, eu acho que seria fácil de ser aprovado. Acho que quem está do nosso lado é a opinião pública. Eu nunca imaginei que a gente fosse votar um texto tão ruim depois, por exemplo, do acidente, do crime de Brumadinho. Eu nunca achei que a gente estivesse discutindo isso ao mesmo tempo que nós estamos discutindo o aumento do desmatamento na Amazônia. Então, eu acho que todo esse cenário internacional, tudo isso, de certa forma, vai ajudar a aprofundar um pouco mais esse debate. Se esse texto ruim for colocado em plenário, eu tenho certeza que os ambientalistas vão perder, esse texto vai ser aprovado. Então, isso é muito ruim, né? Então, a gente precisa que a opinião pública esteja atenta, que as pessoas entendam um pouco o que está em jogo aí. É claro que para a população, de maneira geral, entender o que é LAU, LAC, adesão e compromisso, enfim, avaliação de impacto, avaliação ambiental estratégica, isso é uma linguagem difícil para a população entender, mas eu acho que isso pode ser traduzido de algumas formas mais simples, né? Mostrando os impactos que podem acontecer e que esses impactos podem deixar de ser mitigados ou compensados, que esses impactos possam acontecer de forma a revelia da nossa legislação de proteção ambiental. Muito bem. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo. Eu estou falando aqui do Canadá, como você sabe, nós estamos chegando no período de eleição aqui no Canadá, e as sondagens de opinião têm mostrado que o Partido Verde aqui também tem estado cada vez mais forte, assim como na Europa. No Brasil nós não temos o Partido Verde como necessariamente o partido que reúne os mais ambientalistas, né? Você mesmo é provavelmente um dos parlamentares mais ambientalistas e não está no Partido Verde. Mas, de todo modo, o que você sinaliza aí é que a sua eleição, né, com mais de 100 mil votos, né, Rodrigo, é um símbolo assim, de que a sociedade brasileira está começando a sentir essa nova demanda por uma agenda mais sustentável, mais preocupada com o futuro, enxergando as interações das coisas, e não essa tradição de olhar para os interesses estreitos e mais imediatos de alguns grupos. Dito tudo isso, eu te parabenizo, Rodrigo. Espero que você tenha força e muita energia aí para continuar nessa luta com essa sua agenda aí. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço, Alberto. Nós estamos vivendo um momento também de muito retrocesso no Brasil, em várias políticas públicas e notadamente na área ambiental. Então a gente precisa que as pessoas se manifestem, a gente precisa que a opinião pública internacional esteja de olho em relação aos direitos dos povos indígenas, a questão das nossas florestas. Eu acho que, obviamente, que o Brasil tem soberania sobre todos esses pontos, mas é um patrimônio da humanidade, a biodiversidade brasileira, assim como a biodiversidade de outros países. Nós estamos aí diante de um grande problema de mudanças climáticas e que precisa ser enfrentado. Se a gente simplesmente derrubar todas as nossas florestas, a gente vai ter uma dificuldade ainda maior relacionada à questão de clima. Então, nós precisamos estar atentos e essa discussão do licenciamento faz muito sentido nesse momento. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Um abraço aí. Eu agradeço. Um abraço, Alberto. Valeu. Tchau, prazer te conhecer. Prazer.